Aula passada a gente foi até coisa julgada, é isso? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a abordar a questão do cumprimento de sentença, tá? Que é um dos últimos pontos aí do nosso conteúdo programático, mas é um ponto que é um pouco extenso. Ele tem uma parte geral e uma parte, né, de procedimentos específicos, é bastante importante. A legislação foi alterada em matéria de direito, qualquer alteração de 4, 5 anos é recente, né? Então ainda traz algumas dúvidas, a jurisprudência ainda vacila um pouco para se posicionar de maneira definitiva sobre certos pontos. Então é muito importante que a gente entenda, principalmente a parte geral, porque para que a gente possa compreender as oscilações da jurisprudência no que diz respeito aos procedimentos, tá? Muita coisa do que eu vou falar aqui na aula de hoje, vocês vão estudar no semestre que vem, de modo mais aprofundado. Por quê? Porque o que o legislador fez, basicamente, com essa reforma do processo de execução, foi pegar as duas espécies de título executivo, que seria judicial e extrajudicial, e criar um procedimento um pouco mais dinâmico para as execuções de título judicial. Seriam, via de regra, sentenças, né? O que acontecia antes dessas reformas? Nós tínhamos lá um processo de conhecimento em que você tinha aqui o autor submetendo fatos ao conhecimento do juiz, do Estado juiz. E o que o autor pedia e obtia? O reconhecimento de um direito, não é isso? Mas é tão somente o reconhecimento. A finalidade do processo de conhecimento é o reconhecimento do direito, mais nada. Você vai para a audiência, ainda que o juiz sentencie na audiência, condena o réu a pagar 30 mil reais ao autor, o autor não vai sair da audiência com 30 mil reais. Ele vai sair de lá com um pedaço de papel assinado pelo juiz dizendo que ele tem direito a cobrar 30 mil reais do réu. Como é que ele faz essa cobrança? A partir do momento que o réu sai da audiência com a sentença dizendo que ele deve 30 mil, ele tem que pagar. Então o autor vai tentar inicialmente, e aí, como é que você quer fazer esse pagamento? Tu vai fazer de forma voluntária? Precisa de um prazo? Quer parcelar? Então a ideia inicial do judiciário é reconhecer o direito e deixar que a parte cobre do devedor, tá? Caso o devedor, mesmo diante do comando judicial, não cumpra aquela obrigação, você tinha que chegar aqui no modelo antigo, isso depois de transitado em julgado, né? 10 anos lá litigando, você tem a sentença transitada em julgado. Você tinha que chegar aqui como autor exequente, provocar o judiciário de novo, nova petição inicial, contrata advogado, pede a citação do réu, aí já não acha mais o réu, porque o réu já sabe que perdeu aqui a ação. O que ele vai, nessa nova citação, já é para cumprimento da obrigação. Então ele começa a desaparecer. Então era muito difícil você conseguir executar. Aqui no processo de execução eu vou ter uma diferença. Na verdade é a inversão. Eu já tenho direito reconhecido, então eu não vou levar fatos mais ao judiciário. Eu vou levar o direito reconhecido e vou pedir que o Estado transforme esse direito que está no papel num fato. É o oposto. Qual fato? Pagamento? Construção da casa, enfim, entrega de coisa, tá? Se a gente fosse pegar lá aquela simbologia da justiça, aqui eu tenho a balança em que o juiz pesa quem tem razão, pesa as provas, e aqui seria a espada. Porque como o monopólio do uso legítimo da força é do Estado, esse camarada aqui, o autor, com o seu direito reconhecido, cobrando, diante do descumprimento da decisão, ele não pode fazer nada. Ele não pode cumprir a decisão por meio do emprego da sua força, né? Isso provocaria a prática de um crime, que vocês já falaram até aqui na sala de aula, crime do exercício arbitrário das próprias razões, né? Chamado vulgarmente de justiça pelas próprias mãos. Então, diante do inadimplemento, eu preciso do Estado. Só o Estado vai poder empregar força para coagir o devedor a cumprir a obrigação. Agora, dois processos
em que você tinha que ter 2 relações processuais, 2 petições iniciais, 2 citações, 2 sentenças e assim por diante, era muito complexo, muito demorado, tá? E não fazia sentido, porque o que se imagina é que uma pessoa que provoca o judiciário já tem que preencher as condições da ação, tem que demonstrar interesse de agir. Para ele provocar o judiciário já é porque a outra parte está reagindo de forma contrária, está resistindo à pretensão. Eu provoco o judiciário, gasto dinheiro e tempo com isso, tenho meu direito reconhecido e eu só quero isso? Só um pedaço de papel? Então, a grande evolução desse modelo aqui foi a criação de um procedimento específico para toda vez que eu tivesse uma sentença, um título executivo judicial, que é a lei que caracteriza dessa forma, eu pudesse, a partir do momento em que o juiz profere a sentença, eu já iniciar o que a gente vai chamar agora de cumprimento de sentença, tá? É a execução da sentença. A diferença é que eu não vou mais chamar isso de processo de execução, ok? A doutrina deu um nome para esse processo que ele começa com a petição inicial, vem aqui a sentença, a partir daqui o juiz já intima dando prazo para que a parte cumpra e impõe se a parte não cumprir, já impõe uma multa e aí começa o procedimento que seria correspondente ao processo de execução, penhora de bens, alienação de bens em leilão, até a sentença final, aqui a sentença do processo de execução. E aqui, eventualmente, poderia ter até uma fase chamada liquidação de sentença. Esse processo que antes eu tinha o conhecimento aqui e execução de modo separado, agora vira um processo único em que eu vou ter uma fase de conhecimento, uma fase de execução, e a doutrina tem chamado esse processo aqui todo de processo sincrético, também chamado de processo misto, tá? Então o que é o processo sincrético? É esse processo que abrange não mais só a fase de conhecimento, mas abrange também a fase de cumprimento da sentença, a fase executiva, tá? Dessa sentença. Esse é o processo sincrético, que é a evolução desse modelo de execução que a gente adotava no Brasil. Aliás, o nosso modelo, que vem lá do modelo português, ele ainda traz um terceiro processo separado, que é o processo cautelar. Olha a lógica do legislador português. E nós imitamos isso, desde que fizemos nosso primeiro Código de Processo Civil. Um processo só para reconhecer o direito, um outro processo autônomo só para executar, e se no caminho desses processos aqui, no curso desses processos, surgisse uma situação que colocasse em risco o direito que está sendo litigado, você usava um terceiro processo autônomo, chamado processo cautelar, que você pedia para o juiz, por exemplo, seu juiz, eu estou discutindo o direito que eu tenho de cobrar tal coisa do réu, mas ele está vendendo todo o patrimônio dele. Se ele vender tudo, quando eu ganhar o processo de conhecimento, quando eu for executar, não vai ter bem para garantir a execução. Me dá uma decisão cautelar que impeça ele de vender os bens. Só que tudo isso, processos separados, volumes separados, citação, uma burocracia danada. O que a gente espera do judiciário? É provocar o juiz. Seu juiz, o cara me deve, ele começou a vender os bens, me dá uma decisão que impeça ele de vender bens, vamos processar, chegando à decisão, vamos cumprir a decisão e acabou. Isso tudo dá para você fazer num único processo. É isso que o legislador está tentando fazer desde 2002, tá? Aos pouquinhos, né? A reforma não pode ser muito brusca. Então em 2002 ele começou com algumas espécies de obrigação, em 2005 ele avançou mais, já concluiu essa reforma aqui da execução e agora começa aos poucos a discutir a reforma do processo cautelar, tá?